E ele orava todo dia com esse jaleco. Já veio de jeito o nome dele. Ele nem tinha passado em curso de nada, vestibular. Ele orava no quarto, ele queria o quarto de oração. O quarto dele é de oração. Aí eu ia lá, via ele orando, ele debruçado assim, ajoelhava, depois sentado, debruçado em cima da coxa. Eu falava assim, tadinho do meu filho, Senhor, eu olhava pra cima, tem misericórdia dele. Você pensava, né? Eu via muito longe, eu tinha fé, mas eu via muito longe. Não acreditava, né? Ele já estava profetizando a medicina na vida dele. E o que aconteceu? Pessoal, isso é muito forte, é o poder da oração. Olha, tem muitas coisas que nós precisamos aprender aqui com esse vídeo, mas primeiramente glorificar a Deus por esse testemunho. Esse vídeo é do Assis Júnior. O Assis Júnior, ele tem uma página no Instagram, ele já está cursando a medicina, são 12 períodos, ele está no 11º período, né? Mais um período, no final do ano ele termina aí, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, ele fala aqui, né? Meu pai contando testemunho de como eu entrei, passei para a medicina. E já está quase concluindo já. Olha só o que ele conta aqui na página dele do Instagram. Em 2017, minha mãe me presenteou com um jaleco bordado em meu nome. Ainda me aconselhou a orar com ele todos os dias. Olha só o conselho dessa mãe, hein? Eu achei loucura. Até entender que o mar só foi aberto quando Moisés estendeu a mão. O anjo só interrompeu Abraão quando ele levantou o cutelo para matar Isaque. Embora não fosse aprovado, agi como se tivesse sido. Claro, tinha noção que deveria estudar muito para alcançar o objetivo. Entretanto, esse ato foi uma forma de demonstrar minha dependência de Deus. Aí ele faz uma pergunta aqui, qual o seu jaleco? Gente, muito forte. A mãe dele faleceu e deixou esse legado de oração, de fé, de busca a Deus. Gente, é muito forte, porque se você for prestar atenção, eu tô aqui, ó, todo arrepiado só de falar isso. É muito forte. Olha só, é o poder da oração. Esse testemunho é muito forte. Meu Deus, eu não esperava isso. Mas vamos lá. Pessoal, olha só, a mãe dele viu que ele tinha o desejo de passar na medicina, de entrar para a faculdade de medicina, ser um médico, comprou um jaleco, bordou o nome dele lá, doutor Assis Júnior, né? O nome dele aqui, né? E deu para ele o jaleco e falou assim, ó, ora em cima disso. Igual ele falou, olha, como assim, mãe? Vou orar em cima disso? É loucura, parece loucura, mas ele obedeceu, ele seguiu a orientação da mãe dele, com certeza já era uma mulher de oração, com certeza eu creio que ela já tinha vencido na oração, mas transferiu isso para ele, agora faz a sua parte. Mas ele fala algo aqui também, ele estudou para que ele passasse nessa prova, e com muito estudo, muita oração. O pai dele contou aqui, né, que ele tinha um quarto de oração, que ele orava lá, debruçava e orava em cima do jaleco, ele profetizava, outra palavra que o pai dele também falou aqui no vídeo. Então isso é muito forte. Então o que aconteceu? A bênção chegou, concretizou. Então assim, olha só como que o improvável aconteceu. Gente, é muito forte, eu creio nesse tipo de testemunho. Deus faz e faz mesmo. Olha, eu creio muito nisso que eles fizeram aqui. A mãe, o pai e o filho. É muito forte mesmo. Glória a Deus. Esse é o poder da oração. Eu vou deixar essa palavra aqui, uma breve palavra falando sobre chamar a existência. Foi isso que esse jovem fez. Ele chamou a existência aquilo que não existia. E aconteceu com muita oração e muito estudo. Se preparou também. Ele fez a parte dele, que é orar e também estudar, e a bênção chegou. Então já deixe seu like, já se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e fique com essa palavra aqui para poder abençoar a sua vida. Deus te abençoe. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para tornar minha fé
usável. Há 4 passos básicos no processo da incubação. Primeiro passo: orar de forma específica, uma imagem vívida e real. Segundo passo: orar com fé. Orar com fé e com um desejo ardente de alcançar aquilo que você deseja. Terceiro passo: você deve orar até que consiga a segurança, a substância, o papel legal que assegura a sua bênção. Quarto passo: você precisa agir como Deus age, chamando as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz que Deus ressuscita os mortos. Isso significa que Deus realiza milagres, chamando as coisas que não são como se fossem. Abrão era um velho de 100 anos e Sarai uma velha de 90 anos. Ambos tinham um desejo muito claro: ter um filho. Sentiam um desejo ardente de ver esse filho e oraram durante 25 anos. Certo dia, Deus lhes fez uma promessa, e quando eles tiveram a segurança, a substância, Deus imediatamente lhes mudou os nomes. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Gênesis 17, 5 e 15. Abraão protestou um pouco. Pai, as pessoas se rirão de mim. Em casa não temos nem sequer um gatinho, e tu dizes que vai trocar meu nome para pai de numerosas nações, e vai chamar a Sarai de princesa. O povo todo vai dizer que estou louco. Mas Deus disse: se desejas trabalhar comigo, terás de fazer as coisas como eu faço. Eu chamo à existência coisas que antes não existiam, e se tu não falas claramente como se já tivesses o que ainda não é, não serás de minha categoria. De modo que Abrão trocou de nome. Chegando-se a esposa, disse: minha esposa, meu nome foi mudado. Já não sou mais Abrão, mas Abraão, pai de numerosas nações. E você também já não se chamará Sarai, porém Sara. Nessa mesma noite, Abraão caminhava em direção ao vale. Sara, que já tinha aprontado a janta, chamou o marido. Abraão, a janta está pronta. Essas palavras ressoaram por todo o povoado. Os aldeões pararam de trabalhar e olharam uns para os outros. Escutem só isso. Chamam-no de Abraão, o pai de numerosas nações. Pobre Sarai está tão ansiosa por um filho, sendo já velha de 90 anos, que começou a chamar o marido de pai de numerosas nações. Deve ter perdido o juízo. Que pena! Então ouviram uma forte voz de barítono que dizia: querida Sara, já estou indo. Que? Tornaram a perguntar os aldeões: Sara, a princesa, a mãe de muitos filhos? Aconteceu o mesmo a Abraão. Os dois ficaram loucos. Mas Abraão e Sara não fizeram caso dos comentários dos vizinhos. Chamaram um ao outro de pai de numerosas nações e princesa. E, exatamente como chamaram um ao outro, exatamente como deram testemunho da sua segurança e substância, tiveram um filho muito formoso, ao qual chamaram Isaque, que significa riso. Irmãos e irmãs, desejam vocês ver um sorriso nos seus rostos? Desejam ver sorrisos nos de sua casa? Desejam ver sorrisos em seus negócios e em suas igrejas? Usem a lei da fé. Então poderão ver o nascimento de muitos Isaques em suas vidas. Os milagres não são produzidos por meio de uma luta cega. Há leis no reino espiritual e você tem no coração recursos inesgotáveis. Deus mora dentro de você, mas Deus não vai fazer nada por você, a menos que o faça por intermédio da sua própria vida. Deus quer cooperar com você para a obtenção de grandes coisas. Deus é o mesmo, porque Jeová nunca muda, mas enquanto a pessoa não mudar, Deus não pode manifestar-se a ela. Deus usou Moisés, Josué e outros homens de fé gigantesca. Mas ao morrerem Moisés e Josué, e não nascerem outros homens como eles, o povo começou a desviar-se, e Deus parou de manifestar seu poder. Deus deseja manifestar-se
mediante você hoje, assim como ele se manifestou mediante Cristo 2000 anos atrás. Ele é tão poderoso quanto o era antes e depende de você. Afirmo que posso construir uma igreja para 10.000 pessoas na Coreia, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte, porque a visão de uma igreja tão grande não está no exterior, mas no interior de uma pessoa. O que é engendrado no seu coração e mente está pronto para realizar-se em seu ambiente e circunstâncias. Vigie seu coração e mente mais do que qualquer outra coisa. Não procurem encontrar a resposta de Deus em outra pessoa, porque esta resposta vem ao seu espírito e por meio do seu espírito ela se materializa em suas circunstâncias. Clame pela palavra de segurança e proclame, pois sua palavra se espalha e cria. Deus falou e todo o universo se formou. Sua palavra é o material que o Espírito Santo usa a fim de criar. Portanto, ordene, pois isso é muito importante. A igreja hoje perdeu a arte de dar ordens. Nós, os cristãos, estamos nos tornando mendigos perenes, pois mendigamos constantemente. Às margens do Mar Vermelho, Moisés implorou: ó Deus, ajuda-nos. Os egípcios estão chegando. Deus o repreendeu dizendo: Moisés, por que você clama a mim? Ordena e as águas do mar se dividirão. Há tempo de orar, mas também tempo de dar a ordem. Deve orar em seu quarto secreto, mas ao sair para o campo de batalha, você sairá a fim de proferir a palavra de ordem de criação. Quando lemos a vida de Jesus Cristo, vemos que ele sempre estava dando ordens. Orou a noite toda, mas ao sair para a linha de frente, mandou que o povo fosse curado, mandou que o mar se acalmasse, ordenou que o diabo saísse das pessoas. E seus discípulos fizeram exatamente a mesma coisa. Ao mendigo, Pedro ordenou: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Atos 3:6. Ao cadáver de uma senhora, Pedro ordenou: apruma-te direito sobre os pés. Atos 14. Eles deram a palavra criadora. A Bíblia manda curar os doentes. A Bíblia diz em Tiago: e a oração de fé salvará o enfermo. Deus pede-nos claramente que curemos os doentes, de modo que em minha igreja curo os enfermos, guiado pelo Espírito Santo. Apresento-me perante os irmãos e declaro: estáis curados, levantai-vos. Peço que a saúde se manifeste, e as dezenas e centenas de pessoas recebem a cura. Alguns meses atrás estava dirigindo uma reunião na Austrália. Certa noite, tínhamos reunidas cerca de 1.500 pessoas em um lugar pequeno. E bem à minha frente estava uma senhora numa cadeira de rodas. Ela estava tão deformada que me senti deprimido. Perguntei: Senhor, por que a colocaste à minha frente? Depois de vê-la, não posso exercitar a fé. Assim sendo, tentei evitar olhar para ela enquanto pregava. Olhava para outro lado e então, subitamente, voltava a olhar para outra direção, pois a vista desta mulher tinha derramado água fria em meu coração. No final do sermão, o Espírito Santo, de repente, falou-me ao coração, dizendo: desce e levanta-a. Respondi: querido Espírito Santo, realmente queres que eu desça e a levante? Ela está tão deformada e me pergunto se o próprio Jesus a poderia levantar. Não posso fazê-lo, estou apavorado. Mas o Espírito Santo disse: vai e levanta-a. Recusei-me dizendo: oh não, estou com medo. Então comecei a anunciar os tipos de cura que o Espírito Santo me mostrava estarem acontecendo nas outras pessoas, mas não nesta mulher. Primeiro foi curada uma senhora cega. Ela estava tão apavorada quando pronunciei sua cura que gritou e caiu desmaiada, logo depois de seus olhos se abrirem. Então as pessoas começaram a ser curadas por todo o auditório. Anunciava as curas sem parar, mas o Espírito Santo continuava a dizer-me: desce e levanta-a. Respondi: Pai, ela está tão deformada e eu estou apavorado. Nos últimos momentos do culto, cedi, e quando o pastor pediu que todos se levantassem para cantar o hino final,
Desci e falei um sussurro para que os outros não me ouvissem. Senhora, se desejar, pode levantar-se dessa cadeira. Depois, levantei-me e saí apressadamente. Quando voltei, todos tinham começado a gritar e a bater palmas, pois aquela mulher tinha se levantado de sua cadeira de rodas e começado a andar ao redor da plataforma. Fui tolo, pois se a tivesse levantado no começo, eu poderia ter trazido o céu àquele culto, mas eu estava apavorado. Muitos perguntaram-me se tenho o dom da fé, ou o dom da cura. Tenho examinado meu coração e até agora não encontrei dom algum em mim. Creio que isso acontece porque é o Espírito Santo que possui os dons. Todos os 9 dons são dele. Ele habita em nós e em mim. O Espírito Santo manifesta-se por meu intermédio. Eu não possuo os dons, somente o Espírito Santo os possui. Simplesmente lhe obedeço e creio nele. Que tipo de dom possuo? Vou lhe dizer qual o único dom que tenho: o dom da ousadia. Com o dom da intrepidez, simplesmente saiamos pela fé. Então o Espírito Santo nos segue. A Bíblia nos diz que o sinal seguirá à frente de nós, mas que o sinal seguirá depois de nós. É preciso que a pessoa vá em frente para que o sinal possa seguir-se. Permaneça na lei de incubação e por toda a vida observe sinal após sinal, seguindo seu caminho de fé. Os recursos estão dentro de você e agora você conhece os elementos necessários na incubação a fim de tornar sua fé usável. Consiga uma meta e um objetivo claro. Tenha um desejo que queime ao ponto da ebulição. E então ore até que tenha substância, a segurança em o nome de Jesus. Depois comece a proferir a palavra de ordem pela qual recebeu a segurança e a substância em o nome de Jesus. Queridos, Deus te abençoe. Deus conceda a você mesmo a substância que você possa receber do Senhor. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe com os seus amigos, com os seus contatos, essa palavra poderosa do pastor David Poyong Show. Deus te abençoe mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.